Meu nome é Nicolas e eu e o Bruno vamos falar nos usuários da Steam e como os jogos em suas bibliotecas contribuem para a formação de redes entre si. Sobre o contexto, os dados foram retirados do Kaggle e representam uma biblioteca de jogos de 200 mil jogadores que já possuem uma conta desde o início da plataforma até o ano de 2016. Com esses dados, fomos capazes de encontrar duas redes. Primeiramente, montamos uma rede ToNode, na qual os vértices são jogos e usuários, e as arestas conectam usuários com os jogos, sendo a conexão a indicação de que o usuário jogou tal jogo. A partir dessa rede, nós a transformamos e obtivemos uma rede OneNode, com os vértices sendo usuários e as arestas conectando os usuários que possuem jogos em comum. As arestas possuem peso dependendo da quantidade de jogos comum entre os usuários. Os conceitos presentes nessa análise são veterano, que significa quanto tempo de jogo o usuário tem, tempo médio, que é o tempo médio que determinado jogo é jogado. Esse resultado é obtido da soma total de horas jogadas no jogo pelo número de usuários que jogaram o jogo. Agrupado, o quanto o usuário é o centro de um grupo de usuários, e isso está relacionado ao clustering do usuário. Popularidade, que é o quão bem vendido é um jogo. A quantidade de jogos, que é a quantidade total de jogos de um usuário. E por fim, jogado, que seria a proporção de quanto um jogo é comprado e jogado. Após definir as variáveis, nós levantamos algumas hipóteses. No caso de que quanto mais veterano um usuário é, o mais agrupado ele está. Quanto mais tempo médio um jogo tem, maior é sua popularidade. E quanto mais jogado um jogo é, maior também é a sua popularidade. O mecanismo que rege a primeira hipótese é que pessoas com mais tempo de jogo têm mais jogos, pois estão na plataforma por mais tempo. E já que a Steam tem como modelo de negócios, durante períodos do ano, ter promoções muito agressivas, com 60%, 70%, 90% de desconto, uma pessoa média tende a adquirir muitos jogos ao longo do seu tempo de Steam. Assim, tendo uma alta quantidade, e além disso, um usuário normalmente tem um gênero favorito, assim adquirindo mais jogos desse gênero e jogando mais eles, o que faz com que ele acaba se inserindo mais em um grupo específico de jogadores que jogam aquele gênero. Bem, o mecanismo que rege a segunda hipótese é que jogos populares são capazes de engajar vários tipos de jogadores. Contudo, normalmente, a sua maior quantidade de jogadores é durante as primeiras semanas, após o aumento da sua popularidade. E após isso, a quantidade de usuários ativos vai caindo significativamente e se estabiliza. Assim, um jogo popular tem um tempo de jogo médio baixo, pois possui muitos usuários que jogaram uma semana e pararam. Isso se dá por ter sido popular em algum momento. O mecanismo que rege a última hipótese é que para um jogo ser popular, é necessário que ele engaje as pessoas ao jogá-lo. Por isso, a quantidade de pessoas que compram e de fato jogam o jogo é maior em relação a outros jogos menos populares, que são comprados e ficam na biblioteca sem ser jogados. Para nossa análise, nossas variáveis de controle foram, no caso, apenas a quantidade de jogos, pois acreditamos que quanto mais jogos um usuário tem, mais oportunidades ele tem de se relacionar com outros usuários, o que vai aumentar seu agrupamento. Então, isso é algo que não é obscuro, é algo extremamente evidente, portanto, escolhemos essa característica como variável de controle. As fontes dos dados utilizados nas análises são a própria Steam e a rede ToNode de usuários que nós obtivemos. Devido ao grande tamanho da base de dados original, foi realizada uma amostragem para ser possível processar a rede e gerar a visualização. Para assegurar que a amostragem não enviesou os dados, nós realizamos uma análise da distribuição das horas de jogo dos usuários para garantir que os perfis de jogo das pessoas permaneçam na mesma proporção. Essas são as visualizações das redes obtidas. À esquerda nós temos a rede de usuários e jogos, ou seja, a ToNode, e à direita temos apenas de usuários, a OneNode. Para operacionalizar a rede de ToNode foram usados os IDs de usuários e os títulos dos jogos,
Já para a rede OneNode, foram utilizados todos e desde usuários da rede TwoNode. As nossas variáveis utilizadas foram agrupado, que é obtida pelo algoritmo de clustering, jogado, que são as pessoas que jogaram dividido pelo número de cópias vendidas, popularidade, que são cópias vendidas pelo número de usuários, quantidade de jogos de um usuário, tempo médio jogado de um jogo, que é a soma do tempo total de um jogo de todos os usuários dividido pela quantidade de pessoas que jogaram, e veterano, que é a soma do tempo de jogo de todos os jogos da pessoa normalizado pelo maior tempo total. Esses são os modelos que nós construímos. No caso, são duas regressões lineares multivariáveis. No nosso primeiro modelo, nossas variáveis independentes são quantidade de jogos e veterano. A nossa variável dependente é agrupado, que representa o clustering do usuário. Nosso segundo modelo, nossas variáveis independentes são TM, que é o tempo médio jogado de um jogo, e jogado, que é o quão de fato o jogo foi jogado. Nossa variável dependente seria a popularidade. Ao fim da análise, obtivemos os seguintes resultados. Chegamos à conclusão que o quão veterano o indivíduo é não afeta o agrupamento dele. A quantidade de jogos, como esperado, afeta positivamente o agrupamento. E para a outra hipótese de popularidade e tempo médio e quanto o jogo é jogado, tivemos na realidade o resultado inverso em ambos os casos. Então, o tempo médio faz com que o jogo seja mais jogado e o quanto jogado ele de fato faz ele ser menos popular. Após obter os resultados e eles não corroborarem com a nossa expectativa original, nós tentamos propor recortes em que eles talvez sejam verdade. Então, o primeiro recorte que nós propomos foi dividir entre jogos single player, no caso, usuários que jogam mais jogos single player e usuários que jogam mais jogos multiplayer. Nós acreditamos que isso irá afetar o comportamento. Nós acreditamos que isso afeta o comportamento porque jogos single player são experiências finitas, que tem como essência serem experiências que você joga uma vez e é isso, acabou. Enquanto jogos multiplayer, a ideia é serem jogados muitas vezes, repetidamente, assim, tendo grande quantidade, o que faz com que jogadores que jogam jogos single player joguem por menos tempo vários jogos, o que afetaria o seu agrupamento, enquanto jogadores multiplayer joguem muito os mesmos jogos. Isso principalmente por causa da questão da curva de aprendizagem, já que quando você começa um novo jogo single player, por ele ter um foco grande em mecânicas inovadoras ou numa história, você demora um tempo para aprender as novas mecânicas ou emergir nessa história, enquanto nos jogos multiplayer você normalmente aprende a mecânica uma única vez e consegue usar ela várias vezes repetidamente, assim fazendo ser mais confortável continuar a jogar o mesmo jogo do que buscar algo novo. O outro recorte que nós propomos foi o de tempo de conta, resumindo, o quão velha a conta do usuário é. No caso, a gente dividiu entre dois grupos, que é 2 anos ou menos, e mais de 2 anos. Isso principalmente porque dentro dos 2 primeiros anos de um usuário é o momento em que ele tem a menor quantidade de jogos e é o momento que ele está jogando os jogos pelo qual ele criou a conta. Normalmente, né, uma pessoa que cria uma conta, eles tem ideia de jogar algum jogo específico, alguma franquia específica. E nesses primeiros anos de conta é isso que ela vai fazer, vai ficar bem focada naquele gênero, naquele grupo. E depois, com mais tempo de conta, ela vai acabar passando por várias promoções da Steam, o que vai fazer ela acabar adquirindo um leque maior de jogos, levando a um comportamento diferente em relação aos gêneros e os tempos jogados nesses jogos. Após rodar de novo os modelos para os recortes, nós obtivemos o seguinte resultado, de que o jogo ser single player, né, o usuário jogar mais jogos single player,
não afeta o modelo. A conta ter 2 anos ou menos também não afeta o comportamento do modelo. E que o jogo ser multiplayer e o usuário ter uma conta de mais de 2 anos afeta inversamente o agrupamento dele. Então, no caso, jogadores mais velhos e que jogam mais multiplayer são menos agrupados. E além disso, jogadores que jogam mais multiplayer são menos agrupados em geral, e jogadores que têm mais do que 2 anos de conta também são menos agrupados em geral. Assim, em suma, nós chegamos à seguinte conclusão após rodar os modelos para os recortes, que jogar mais single player e ter uma conta com menos de 2 anos não afeta o agrupamento, e um usuário menos clusterizado é aquele que joga mais multiplayer e tem mais do que 2 anos de conta. E a seguir, iremos discutir um pouco uma hipótese alternativa que explique esse comportamento. A hipótese alternativa que nós propomos foi de que usuários single player estão divididos em 2 grupos, que são os dedicados e os ecléticos. Os dedicados são aqueles que passam muito tempo jogando o mesmo jogo ou franquia e usam de mods e outras experiências dentro do jogo, desafios, etc., para continuar a se entreter com o mesmo jogo. Já os ecléticos são pessoas que buscam experiência single player, passam um tempo no jogo, jogam ele apenas uma vez, e uma vez terminado aquele jogo, elas partem para o próximo, tendo uma grande variedade de jogos e um tempo razoável em cada um deles. Assim, o agrupamento não é afetado, pois existem 2 perfis diferentes que tanto são mais ou menos agrupados dentro dos jogadores single player. Já para os usuários multiplayer, o que importa para eles é jogar com outras pessoas, não necessariamente o jogo que eles estão jogando. O que faz eles poderem ter um tempo considerável em vários jogos diferentes, de diferentes gêneros, fazendo assim eles terem uma clusterização baixa. No caso, um exemplo seria um jogador que tem um grupo de amigos, esse grupo de amigos jogam um jogo e quando eles cansam desse jogo eles vão para um próximo e a decisão não é tomada em si com o gênero do jogo, mas sim se ele é multiplayer ou não. Assim, gerando esse comportamento em relação a jogar vários jogos diferentes por um tempo razoável. Já pensado na questão do tempo de conta, as pessoas já possuem um gosto prévio. No caso, quando a pessoa cria uma conta, ela já traz um desejo de jogar vários jogos diferentes, de diferentes gêneros, o que faz com que ela acabe tendo uma clusterização baixa, ou, pelo contrário, é uma pessoa que já traz a vontade de jogar algo bem específico, o que faz ela ter uma clusterização alta. Assim, também não afetando, indo para os 2 lados, não afetando o agrupamento. Por último, a vontade de experimentar no caso dos usuários mais velhos, pois quanto mais tempo eles passam na plataforma, com o tempo eles também têm uma mudança no seu gosto pessoal, o que faz com que os jogos que eles jogavam muito no início não sejam os jogos que eles jogam muito agora. Assim, fazendo eles terem um portfólio razoavelmente diverso, com bastante tempo em jogos de gêneros diferentes, fazendo com que a sua clusterização seja baixa. Pensada nessa nova hipótese, acreditamos que ela não seja possível de ser testada agora devido às limitações atuais que são. Não é possível saber com quem um usuário joga. Quando um usuário joga jogos multiplayer, dá para saber que ele joga jogos multiplayer, mas não conseguimos saber se ele sempre joga com o mesmo grupo de pessoas, para ter certeza se a nova hipótese está correta. Além disso, é difícil de acessar o comportamento prévio de um jogador, no caso da questão do tempo de conta, já que teria que saber se o jogador tem alguma experiência prévia ou não com videogames.
E se sim, em qual plataforma e como coletar esses dados de uma outra plataforma. E por último, também é difícil saber, com os dados atuais, como é o comportamento da diversificação da plataforma de um usuário velho. Se ela acontece progressivamente ao passar do tempo ou não, já que não temos acesso ao quando o jogo foi comprado ou adquirido.